Que a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, eu ontem estava acompanhando algumas postagens no Facebook, no canal Still Small Voice Moradores do Coração, e me chamou a atenção a reclamação de um irmão em Cristo, que ele dizia assim, ele colocava bem assim, que as pessoas que têm a oportunidade de entrar e ouvir a voz do Senhor, em vez de fazer 1000 perguntas, ficam só perguntando sobre o arrebatamento. Ele reclamava assim, né? E ele dizia assim, se eu tivesse a oportunidade, eu ia perguntar muitas outras coisas. Então, como eu vi durante a noite, eu fui dormir, porém não me saiu a reclamação desse irmão em Cristo, querido, amado irmão em Cristo. E quando eu me levantei hoje para orar ao Senhor e adorar, durante a própria adoração, o Senhor começou a trabalhar comigo para produzir esse material que eu vou colocar aqui. Na verdade é uma compilação do que eu já postei a respeito de como ouvir e falar com o Senhor. Tá? Então assim, baseado em toda a experiência que eu obtive durante esse tempo, tá? Eu vou colocar passo a passo aqui, porque uma das coisas que o Senhor falou comigo é em relação a esse irmão em Cristo. Depois eu vou ver o nome dele direitinho, vou ver se eu mando uma mensagem para ele. O Senhor falou assim comigo, eu estou esperando ele, porque eu quero falar com ele assim como com qualquer um. Então eu vou ensinar aqui para vocês, segundo a minha experiência, aquilo que eu já aprendi. Então assim, vamos lá. Primeiro passo. Eu vou trabalhar como se você não fosse batizado no Espírito Santo, ok? Se você for batizado no Espírito Santo, já facilita bem mais. Mas vamos partir do pressuposto que você não é batizado no Espírito Santo e não tem dons de línguas, tá? Então, o primeiro passo, você reserva um tempo para buscar o Senhor, só tu e Ele, tá? Eu costumo fazer isso durante a madrugada ou de manhã bem cedinho, ok? Enquanto todos estão dormindo. Então esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Você seleciona uma lista de louvores de adoração do seu gosto, aqueles louvores que você se sente mais quebrantado, e para esse momento, ok? Escolha um deles, ou vários. Enfim, eu geralmente escolho um. Na verdade, até o Espírito Santo antes de eu entrar em oração, já me escolhe para mim qual louvor de adoração. Eu costumo colocar fone de ouvido. Se você não quiser, né? Eu costumo colocar fone de ouvido. Só que antes de começar a adoração, você vai fazer o seguinte. Você vai, no nome de Jesus, se levantar contra os espíritos enviados para atrapalhar este momento de adoração e oração, tá? Então vamos lá, você pegue e amarre esses espíritos aqui. Eu vou enumerar eles e você vai armazena aí, tá? O líder de todos que você tem que amarrar é o espírito de distração. Amarre o espírito de distração. Depois, espírito de dúvida. Depois, espírito de medo. Depois, o espírito chamado muralha maligna. Depois, o espírito enviado para causar sono. O espírito da lascívia. O espírito da dúvida, já foi amarrado lá em cima, né? E se você o espírito não te revelar mais nenhum, eu costumo fazer assim, eu falo, e neste momento, se existe mais algum espírito que não foi mencionado aqui, eu amarro você também em nome de Jesus. Depois, você pegue, eu faço essa oração baseado na palavra de Deus. Eu digo, anjos
do Senhor anjos guerreiros enviados para nos servir, segundo o poder da palavra de Deus. Peguem todos esses espíritos que foram aqui amarrados e levem para longe daqui. Eu determinei um espaço mínimo para levar eles, né? Eu digo para eles levar um espaço longe da minha casa. Eu determinei. Você pode fazer, eu faço segundo a orientação que o Espírito lhe der, tá? Depois eu peço ao Senhor para colocar uma comitiva angelical ao redor da minha casa. E peço ao Senhor que Ele seja o muro, fogo consumidor, o muro ao redor da minha casa. E que isso é importante, nenhum dardo inflamado passe por essa barreira mais. Ou caia antes ou desvie. E a partir de agora, eu determino, a partir de agora vai ser só eu, o Senhor e o seu Santo Espírito. Aí eu faço a segunda oração, que é tão importante quanto a primeira. Eu rejeito os sintomas. Quais são os sintomas? Eu já expliquei, eu vou explicar de novo. É assim, ó. Eu gosto de usar esse exemplo porque é mais fácil, tá? Você belisca o seu braço aí, fica beliscando enquanto eu estou falando, tá? Você tá vendo, ó, você tá beliscando o braço e tá doendo, né? Aí você ora e expulsa aquele mal que está beliscando o teu braço, no caso representado pela sua mão. Tire agora. Você percebeu como você tirou a mão de onde estava beliscando, mas ali o braço onde está o beliscão continua aquela sensação de dor? O que acontece? Isso é o sintoma. O mal já não está ali, mas o sintoma está. Então o que você faz? Você ora rejeitando o sintoma. E quais são os sintomas? O sintoma da dúvida, o sintoma do medo e todo e qualquer sintoma causado por espíritos para perturbar a tua mente. Ok? Aí sim, aí você pode começar a orar. Partindo do pressuposto que você ainda não é batizado no Espírito Santo, o que você faz? É uma dica que eu dou, né? Eu já não tenho tanta necessidade disso, mas é uma dica que eu dou. Você precisa quebrantar o seu espírito, precisa quebrar a sua carne, tá? E uma das melhores formas que a gente encontra isso é vindo as lágrimas vindo. Se você não consegue isso, eu vou te dar duas dicas aqui que podem funcionar, tá? Eu já não tenho essa necessidade, mas pode funcionar. Primeiro, procure lembrar de fatos que fazem com que as suas lágrimas desçam, né? Suponhamos, eu passei por uma situação difícil determinado tempo e me vem as lágrimas. É importante isso. Ou então você pode usar a lembrança de pessoas que você ama e que ou não estão com você ou não estão perto de você, né? O importante é que ao as lágrimas descer, ela facilita por quebrantar o espírito, tá? Fazendo isso, você já está quebrantando o seu espírito. E aí sim, aí agora você pode adorar, né? Se você não sabe o que falar, comece cantando aquele próprio louvor que você está ouvindo. Depois, automaticamente você começa a falar para o Senhor, começa a agradecer a Ele por Ele ter ouvido você, por ter lhe tirado de onde Ele tirou. Se você está passando por alguma situação difícil, esse é o melhor momento que você tem para derramar na presença do Senhor, falar: Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo outro, mas eu creio na Tua palavra, eu sei que Tu vai me ajudar. E aí você vai ver que o tempo vai passar e você vai ficar ali, vai ficar adorando. E aí o que acontece? Aí é onde que eu quero chegar na reclamação daquele irmão. A partir deste momento, e aí é tu e Deus, ele vai te mostrar a hora exata, ele vai querer conversar contigo. Então veja bem, eu costumo escrever, mas tem alguém que pode digitar. Mas a melhor forma é você ter um caderno, uma folha e uma caneta na mão. Veja bem, se você orou e buscou o Senhor, tu tem que saber a promessa dele em relação a isso. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe.
Então, se tu tá buscando ele, ele vai se manifestar. Ele também diz lá no livro de Hebreus, ele diz assim: ora pois, se cremos que ele existe, buscamos eles, sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que vão buscar. Então, se eu estou buscando, ele vai se manifestar. E aí, então, o Senhor vai começar a falar contigo. Aí, aqui vem o detalhe. Se você é novo em Cristo, você não tem muito tempo, pode ter certeza, porque é muito fácil. Eu também, no meu começo de fé, eu queria muito ser usado por Deus para entregar profecias. O Senhor não vai te entregar profecias se você é novo na fé. Primeiro ele vai falar é contigo. Primeiro a coisa ele vai falar é contigo. Isso é onde muitos se enganam. Porque Deus mandou eu dizer que vai acontecer isso. Se a pessoa é nova na fé, você é bebê na fé. Tá? Então o que acontece? Primeira coisa que o Senhor vai falar é contigo. A mensagem que ele te entregar é para ti, é para a tua vida. A partir do momento que ele está entregando as coisas para ti, ele não vai te entregar novas coisas enquanto tu não tomar um procedimento, tomar as decisões em relação daquilo que ele já te entregou. Então, se tu não colocar em prática, ele não vai te entregar mais. Cara. A partir do momento que tu começa a colocar em prática, aí o Senhor começa a falar mais contigo. Então, aquilo que você ouviu lá, puxa, o Senhor falou... Vou dar um exemplo, suponhamos assim, o Senhor mandou eu parar de olhar TV, por exemplo, né? Que é o meu caso, não olhar TV, mas os noticiários. Enquanto tu não parar com isso, o Senhor não vai te entregar mais nada. Amém? O que acontece? Eu tenho mais de 10 anos na fé, irmão. Eu já passei por várias situações, eu já me coloquei em posição de pecador, já me coloquei em posição de julgador, já me coloquei em posição de quente, já me coloquei em posição de frio, já me coloquei em posição de morno, já me coloquei em posição de murmurador, já me coloquei em posição de adorador, já me coloquei em posição de requerente. Mas o que eu estou fazendo aqui é pela misericórdia. Eu repito, eu não tenho virtude nenhuma para oferecer. Ok? Então, o que eu estou ensinando? Eu estou passando para vocês as experiências que eu tenho. E você pegue essas experiências, porque o Senhor quer falar também com cada um de vocês da mesma forma que fala comigo. Então, eu estou aqui também sendo usado por Deus para responder a pergunta desse irmão, né? Esse questionamento, que se ele tivesse a oportunidade, né, ele ia fazer muitas perguntas, e o Senhor me falou essa manhã que ele quer responder as perguntas dele, ok? Então, coloque em prática tudo que eu estou dizendo aqui, tá? E você vai ver que vai fluir, você vai ter um encontro com o Senhor, porque o que acontece? Eu vejo que muitos se desviam porque não têm experiências com o Senhor, fica mais naquele negócio da emoção, e a emoção não segura ninguém no Evangelho, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.